porque a gente fala da SAF, a gente pensa muito no modelo de estrutura, igual você está Tá. falando. E aí o risco, porque ela precisa dar lucro. Exatamente. Né? Então, assim, talvez aí gere um compromisso em não, né, levantar dívidas, né? Porque uma vez que você coloca a grana e precisa de retorno, por exemplo, o do Grupo City, se ele vai sanar as dívidas, é porque futuramente ele vai fazer aquisições e essas aquisições vão virar vendas futuras. Então, isso a gente imagina talvez um Bahia competitivo para os próximos anos. Ou não, depende também qual que é o modelo deles. Por exemplo, se aproximar mais parecido com o que faz no New York City dos Estados Unidos, eles compram, igual comprou o Thales Magno, comprou acho que até um jogador do Corinthians recentemente, também esqueci o nome dele, para venda futura. Então, é um modelo muito, muito novo. Agora, o Cruzeiro, né, eu te fiz a pergunta porque eu acredito que o Cruzeiro vai ser esse time. Quando a SAF entra para o Botafogo, que estava totalmente destruído, o Bragantino, que é um time pequeno, né, de expressão menor, e só que o Cruzeiro já é um time extremamente vencedor. Então, acredito que se o Ronaldo tiver um pouco de responsabilidade, inclusive, sei lá, um modelo parecido com o do Palmeiras, se ele acertar a mão, igual você falou, pode ser que dê resultado. Agora, quando vem com muita promessa midiática, por exemplo, do Vasco, que você citou, a gente vai se transformar num dos maiores clubes do Brasil ou do mundo. Cara, isso é, para mim, um modelo de palhaçada, porque qual que é a certeza que você tem disso? Você primeiro precisa acertar a mão. Quando a gente olha, inclusive, para o mercado hoje, é um pouco assustador que a gente cai nos mesmos nomes. Até o Palmeiras, que a gente contrata de lateral direito? Tinha alguns disponíveis. Por exemplo, um que eu gostava muito, não sei como ele está atualmente, mas eu acho que ele é um dos jogadores colombianos com maior minutagem na Europa, é o Daniel Munhoz. Sim. Esse é um cara que eu gostava porque é ofensivo, né? Lateral ofensivo, que sobe, que tem participação em gols. Mas quando a gente olha realmente assim, vamos trazer um grande centroavante pro Palmeiras hoje, a gente vai falar do Pedro Raul. Isso me assusta um pouco, porque eu não sei se o Pedro Raul é um grande centroavante. Verdade. Eu tenho um pouco de medo de pegar o destaque do Campeonato Brasileiro, né? Já tá vacinado, né? Já estamos vacinados em trazer o cara que é o destaque e de repente chega no Palmeiras e, por exemplo, o Zé Rafael hoje é um jogador importante. O Zé Rafael ele chegou como ponta, deu uma patinada, virou segundo volante e hoje é o Zé Rafael. Enfim, então, essa questão das SAFs, o que eu vejo, para mim, aumenta a competitividade, por isso que eu te fiz a pergunta, mas a gente ainda não tem uma certeza do retorno. Por exemplo, o Atlético Mineiro, todo mundo já tinha percebido que a intenção era, vamos pegar o Atlético, vamos patrocinar, vamos trazer o estádio, vamos montar uma dívida para a aquisição ser mais barata. A aquisição ser através da dívida que a gente mesmo criou. Isso é um absurdo. Sim. Mas o torcedor adora. Por quê? Porque veio o Hulk, veio o Keno, que perdeu 4 gols aí, mas veio o Keno. E por aí vai. Então, Josa, ainda dos modelos que dão certo, né? Porque também, se o Palmeiras hoje briga pelo Campeonato Brasileiro, tem os números que tem de ataque, defesa, time que, se a gente pegar ligas relevantes pelo mundo, contando com a temporada da Europa passada e essa temporada que tá começando, o Palmeiras ainda é o time que menos perdeu no mundo, um dos, né? Se pegar liga relevante. Abel Ferreira é um cara que a gente sempre... Abel e comissão, né? A gente sempre separa ele de tudo isso que a gente falou até agora. Mas para você, o que aconteceu com o Abel nesse curto espaço de tempo que ele conseguiu esse resultado que os outros não conseguiram? Que treinadores de nome, o Felipão não conseguiu esse resultado, o Luxemburgo talvez não ia conseguir esse resultado, Mano Menezes nem se fala. O que tem de diferente para você nessa comissão do Abel? Eu acho que principalmente a comissão, o entendimento dele do que é a comissão. Porque o Abel, ele escuta os seus assistentes, né? Isso faz muita diferença mesmo. Qual é a questão dos assistentes, os auxiliares, né, do técnico? Eles não fazem diferença nenhuma, porque eles simplesmente estão ali para bancar aquilo que o técnico fala. Por exemplo, então, é sempre a mesma ideia. Entende? Então o técnico tem a ideia, é a mesma ideia do auxiliar número 2, do auxiliar número 3, é a mesma ideia. E o cara nunca contesta o treinador, né? Então acho que o Abel tem, o livro dele, dá para ver um pouco isso também. Você leu inteiro ele? Falta 12 páginas. Legal. Parei nas 12 páginas. Vai fazer algum resumo algum dia? Não, vou fazer sim. Legal, dá hora. E na verdade, assim, o Abel dá importância para a comissão técnica dele, né? Isso é muito interessante, porque é mais de uma pessoa pensando, né? E com boas ideias, né? Todos eles têm boas ideias, né? E acho até que, assim, eu acho que qualquer um dá um bom técnico, Fernando, não somente o Abel. Então, isso é uma coisa, você está contando um segredo do dia 14, que é o que eu te convidei para essa live. Porque é isso, para mim é isso. Você respondeu, eu sei que você poderia ter dado uma profundidade muito maior,
mas talvez você não queira contar, eu não sei, ou então você não queira antecipar, também talvez você queira visualizar o campeonato terminando para poder falar abertamente disso, mas eu acredito muito que é isso, Josa, e eu te falar uma coisa que eu percebi por mais de uma oportunidade. Quando os treinadores vão falar com o Abel, então a gente pega o futebol brasileiro, galera, para você entender. Eu não sei, se eu não me engano, o auxiliar do Dorival no Flamengo é o filho dele, que era auxiliar do Palmeiras. Se a gente pegar todos os auxiliares pelo Brasil hoje, eles são subordinados do treinador. Eu vi o Abel tomar dura do João Exatamente. Mais de uma vez. É isso mesmo. É isso mesmo? É isso mesmo. Ele toma dura mesmo. E ele aceita. Então é uma comissão técnica ali em que todo mundo se respeita, ninguém olha para o outro como se fosse superior. Como é que consegue isso no dia a dia? Por exemplo, aqui uma mesa de podcast com 5 caras. Como que a gente consegue tirar o protagonismo de um? Como que você acha que ele conseguiu fazer isso? Tira o protagonismo. Ele tem o maior protagonismo, é óbvio. Claro. Mas entre eles, não. Como que ele conseguiu? Da onde que desenvolve isso? É o pensamento europeu? É comum na Europa isso? Isso é mais comum na Europa. Não é que em todo lugar lá isso acontece, mas é bem mais comum na Europa. Aqui na América do Sul, eu dei o exemplo do Galhardo, que também é assim. Pode parecer que não, mas ele também é assim, né? Os auxiliares dele também têm muito poder ali, inclusive sobre escalação, né? Já teve, por exemplo, teve uma situação lá, que ele tinha um jogador do Chinasa La Plata, né? Que foi contratado, não me lembro o nome agora, que era o jogador para ser construído como o novo... Esse jogador que foi pro Galo, o Atlético Mineiro, o Zarate? Nacho Fernandes. O Nacho. Seria o novo Nacho Fernandes, executar todas as funções do Nacho Fernandes. Aí, Paradela, o nome do jogador. E o Paradela começou a jogar tal, ali nos treinamentos, aí. E a galera acreditando que seria o jogador. Um dos auxiliares falou: não, esse jogador não serve para esse tipo de função. Né? Você tem que fazer o Álvares executar algumas das funções, não vão ser as mesmas, mas a gente tem que priorizar o Álvares. Ele vai executar algumas ações, tal, e outras mais importantes. A gente precisa trabalhar esse jogador. E ele bancou isso e o galera falou, tudo bem. Aí começaram a trabalhar o Alves, que inclusive melhorou muito depois e foi para a Europa, né? Então, foi auxiliar do Galhardo, ele é inclusive responsável pelo Álvares, hoje está no Manchester City. Porque ele falou, não, o jogador para a gente trabalhar agora é o Álvares e não o Paradela, né? Então, também tem, por exemplo, esse exemplo aí. Agora, eu acho que isso do Abel é uma mentalidade europeia. A gente não vai ter nunca isso, por exemplo, no Filipão. No Filipão tem essa questão. Renato Gaúcho, talvez também não. Renato Gaúcho é um treinador de futebol, né? Não é treinador de futebol, é futebol, é treinador de praia. E na verdade, assim, por que com o Abel deu certo? Porque ele foi muito diferente o que ele fez, né, em relação aos outros técnicos do Palmeiras. Sobretudo o Lucha. Porque quando a gente fala do Filipão, o Filipão, ele é um técnico do passado, mas é um técnico que tem alguma coisa nele que está funcionando ainda. Mas o Lucha nem isso, né? Nem isso, nada mais funciona no Luxemburgo, mas tem arrogância, tem não sei o que e tal. Esses caras não admitem de jeito nenhum, né, que auxiliar ou qualquer outra coisa e tal. Então, com o Abel isso o Felipão funciona. Talvez é um cara mais parecido ou não? Com o Turra? Não, o Filipão, na verdade, ele mas tem... é um só também, né? Que tem essa... ele tem, na verdade, menos isso também. Não é muito forte, não. A questão do Filipão é que eu acho que ele tem mais algo hoje, a mais. Né? Exatamente. Ele tem algo a mais. Acho que, por exemplo, é um cara que assim, ele é incontestável no vestiário. Isso faz muita diferença no vestiário. Muita diferença. É um técnico que é contestado. Porque a gente tem um problema nos clubes de futebol do Brasil, que os dirigentes deixam tudo ali para o técnico resolver. Né? Entre jogador, quando tem problema no vestiário, o técnico tem que resolver e tal. E nem sempre o técnico consegue sozinho dar conta de tudo isso. O Filipão é um cara inquestionável no vestiário, mas é tão inquestionável que ele acaba fazendo até com que os dirigentes o apoiem. O que os dirigentes não gostam de fazer, que é se meter nesse problema, eles acabam se metendo no problema porque é pelo tamanho da personalidade do Filipão. Uhum. Então, esse tipo de coisa ainda mantém o Filipão, que é um técnico com olhar no passado, ainda fazendo certo sucesso no futebol brasileiro. Mas o Abel é diferente nesse sentido. E para aqueles que falam, geralmente palmeirenses nas minhas lives falam isso e tal, mas com Cebola seria a mesma. Não seria a mesma coisa. Não seria. Por que não seria? E com todo respeito ao Cebola, não é assim, ele é um baita profissional, não é este o ponto. O ponto é, uma coisa é você ser interino, outra coisa é o dirigente chegar para você e falar, a partir de amanhã você vai ser o técnico do Palmeiras. Aí é um monte de coisa caindo nas costas. Peso, né? Exatamente. O que o Abel suportou, sobretudo na primeira temporada dele, foi um negócio assim, sabe... ele só conseguiu porque ele é realmente diferente. Então, e assim, será que ele só conseguiu também porque ele tem esse entendimento com a comissão e divide? Claro, ele é o cara que aparecia, a imagem dele ficava desgastada bastante por isso.
mas será que internamente ele não suportou porque ele dividia com mais pessoas? E outra pergunta, Também. será que daqui para frente, talvez a gente tenha que olhar os clubes, quando eu digo a gente, eu digo os clubes, tenham que olhar para comissões técnicas e não só para o treinador? Ou você acha que o clube tem que ter a sua comissão técnica fixa e trazer só o treinador de fora? Então, essa questão é muito interessante. Eu acho que, assim, pode ser as duas coisas, né? Acho que cabe as duas coisas, né? Pode ser uma comissão técnica, uma comissão fixa, né? Agora tem que ser muitos bons profissionais. Porque se chega um treinador e esse profissional não for bom, né? Se não aí, casar. Exatamente. Aí tem que casar e aí vem o primeiro problema. De repente o clube tem uma comissão técnica que tem um pensamento de futebol. Aí, quando se busca um técnico, você não busca um técnico que tem um pensamento, uma visão de futebol parecido. Aí você tem ali uma ruptura, né? E aí alguém vai sofrer, aí vai pagar o pato, geralmente é a comissão técnica, né, que está presente ali, né? Então, nesse caso, até para evitar, é melhor que venha todo mundo pronto logo de vez, que é muito melhor. Em relação ao Abel, o fato dele ter mais pessoas ao lado dele, dividindo um pouco isso, também ajuda muito a suportar o problema. E outra coisa, o Abel, eu acho que uma grande vantagem dele é entender muito bem o clube onde ele está. Sabe? Ele tem um entendimento do que é o Palmeiras. Ele sabe, por exemplo, que o Palmeiras é esse clube aí que conquista 2 Libertadores, um dos maiores clubes do futebol mundial, mas ao mesmo tempo, alguns dos seus dirigentes pensam como se fosse o dono da padaria, né? Uhum. Então, e isso aí tem, na verdade, muitas consequências. O que assim, sinaliza isso que eu estou falando? O que simboliza isso que eu estou falando? Essa relação dialética, né, que ele tem com Anderson Barros, outro que às vezes ele criticava, não sei o quê, mas às vezes dava apoio também, né? Apoiava publicamente ali e tal, que é a maneira dele sobreviver nesse ambiente meio bélico, né? Uhum. Então, assim, ele também tem essa capacidade de se adaptar ao ambiente bélico, né? E por isso que ele está aí tanto tempo no Palmeiras e vai ficar por mais tempo ainda. Então, acho que muito do sucesso do Palmeiras tem muito a ver com a comissão técnica, mas muito a ver. Né? Não fosse por ele, talvez não fosse o que está acontecendo agora. Não tenho dúvida. Eu acho que o Palmeiras, né, mano, ele foi um clube muito preso em 99. Eu acho que isso fazia mal para o palmeirense, fazia mal para a instituição. Eu lembro que eu fui na TV Palmeiras em 2018, eu acho, não lembro. Foi um jogo com o Avaí. E, pô, eu tava recebendo lá os caras de 99 com a camisa azul do Marcos, sabe, mano? Aquela camisa que foi uma homenagem pra ele, que vinha dentro de um negocinho, assim. Enfim, camisa linda. Acho que já era Puma ali, um acerto da Puma, aquela camisa. E eu lembro que entrando jogador de 99, eu falei, cara, legal, mas tem que desprender disso, tem que ganhar. E, cara, parte do que a gente tá comemorando aí com a taça que tá atrás do Josa, essa taça da Libertadores aí, tem muito dessa comissão do Abel, não tem jeito, tem muito. E, galera, a gente vai passar pelos comentários, tá? Pedir muito o apoio de vocês no like, a gente sabe...